Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Nessa aula nós vamos discutir uma questão que caiu na prova do Enem de 2017. Antes disso, vamos ler uma citação de um mestre espiritual brasileiro, Sri Prem Baba. Segue um quadro. Carl Jung chamou a natureza inferior do ser humano de sombra. A sombra representa aquilo que encontra-se no plano inconsciente, o que também é conhecido como maldade. Os aspectos inconscientes exercem grande poder sobre nós, pois geram impulsos que agem à revelia de nossa vontade consciente, o que causa frustração e decepção. Muitas vezes você é tomado pela inveja ou pelo desejo de vingança e não consegue controlar tais impulsos. Alguns nem mesmo chegam a ter consciência disso e acabam machucando aos outros e a si mesmos. Outros até têm consciência e sentem raiva de si mesmos por isso, mas não conseguem fazer diferente. Quanto mais inconsciente a respeito dos aspectos inconscientes, mais escura é a sombra. O que ilumina a sombra é a consciência. Interessante, não é? Todos nós que somos seres humanos temos essa natureza inferior, a sombra. É possível que vocês que estão estudando para o vestibular ou para um concurso tenham esses momentos de desânimo, em que vocês não estão dispostos a estudar, não é verdade? Pois isso faz parte da tua sombra. Pode parecer que vocês nessas horas não sentem inveja, nem desejo de vingança, mas vocês nessas horas estão sendo dominados por um sentimento de incapacidade. E essa sombra também pode dominar você na hora da tua prova, se você não tomar cuidado. Numa questão de interpretação de texto, por exemplo, você pode marcar uma alternativa que cometeu um erro de extrapolação. Mas por que você vai marcar essa alternativa? Porque você se deixou dominar pela pressa e acabou não se concentrando no que estava fazendo. Que bom que nós podemos tomar consciência da nossa sombra. Nem sempre foi assim. Em outras épocas, as pessoas não tomavam consciência disso. Hoje em dia as pessoas podem ser racistas, mas elas escondem isso. Quem é racista, hoje em dia não tem coragem de assumir. Mas ninguém tinha vergonha de se assumir racista, por exemplo, na época de Hitler. E a questão que nós vamos discutir agora é voltada para um trecho de um romance do final do século XIX. Uma época muito mais racista do que a atual. Uma época em que o racismo era aceito. Ninguém tinha vergonha de se dizer racista, como era o caso do personagem Manuel. Segue um quadro. Enem 2017. Recusei a mão de minha filha porque o senhor é filho de uma escrava. Eu? O senhor é um homem de cor. Infelizmente, esta é a verdade. Raimundo tornou-se lívido. Manuel prosseguiu no fim de um silêncio. Já vê o amigo que não é por mim que lhe recusei Ana Rosa, mas é por tudo. A família de minha mulher sempre foi muito escrupulosa a esse respeito, e como ela é toda a sociedade do Maranhão. Concordo que seja uma asneira, concordo que seja um prejuízo tolo. O senhor, porém, não imagina o que é por cá a prevenção contra os mulatos. Nunca me perdoaria um tal casamento, além do que, para realizá-lo, teria que quebrar a promessa que fiz para minha sogra, de não dar a neta senão a um branco de lei, português ou descendente direto de portugueses. Influenciada pelo ideário cientificista do naturalismo, a obra destaca o modo como o mulato era visto pela sociedade de fins do século XIX. Nesse trecho, Manuel traduz uma concepção em que a miscigenação racial desqualificava o indivíduo. B. Condição econômica anulava os conflitos raciais. C. Discriminação racial era condenada pela sociedade. D. Escravidão negava o direito da negra à maternidade. E. União entre mestiços era um risco à hegemonia dos brancos. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. Bem, como já dissemos, o gabarito é letra A.
Reparem que essa alternativa diz que o personagem Manuel, nesse trecho, acredita que a miscigenação racial desqualifica o indivíduo. Se você não entendeu, é só ver que ele diz prevenção contra os mulatos. O mulato é exatamente a miscigenação do branco com o negro. Nunca permitiriam o casamento da filha dele, Manuel, com um mulato. Isso nitidamente diz que o fato dele ser mulato, miscigenação racial, desqualifica ele como indivíduo. Agora vamos entender os possíveis erros das outras alternativas. Mas nós lhe pedimos, não se culpe pelo teu erro. Apenas admitam que erraram, por mais absurdo que tenha sido o erro. Não se torne o sofredor, senão você vai ficar que nem ficou o Raimundo. E o sofredor, nesse caso, vai ser, ao mesmo tempo, sofredor e carrasco. O que você acha disso? Nada a ver, né? Se você pensou, por exemplo, a letra B, é uma letra que comete o erro da extrapolação. Nós já tratamos dos erros mais comuns numa aula anterior, que se você quiser pode acessar pelo link. Nós falamos nessa aula dos 3 erros mais comuns de interpretação de texto. Um deles é o erro da extrapolação, que consiste na geração de uma ideia que está ausente no texto. Em momento nenhum, Manuel fala em condição econômica. Nós podemos até correlacionar isso com o que ele fala sobre posição social. Mas daí até dizer que a fala dele traduz que a condição econômica anula os conflitos raciais, nada a ver. Se você pensou a letra C, dizer que pela fala do Manuel a discriminação racial era condenada pela sociedade, isso pode até ser uma realidade para os dias de hoje. Mas atenção na hora de você fazer a prova. Você precisa estar atento ao contexto da questão também. Não se trata de um texto dos dias de hoje. Se nós pensarmos naquela citação do Sri Prembaba, nós iremos chegar à conclusão de que a tua sombra ou a tua natureza inferior faz você pensar que o racismo nunca existiu e sempre foi condenado. Eu acredito que o mundo esteja mudando para melhor graças a pessoas como você. Mas é importante que você reconheça que nem sempre foi assim. Bem, se você pensou a letra D, essa é absurda. Pela fala do Manuel, a escravidão negava o direito à maternidade. Se nós pensarmos em termos de interpretação de texto, mais uma vez temos o erro da extrapolação. Afinal de contas, em que sentido esse trecho traduz isso? Não traduz em momento nenhum. Sem falar que quem conhece bem a história do Brasil sabe que isso não é verdade. E torno a dizer, nós não estamos culpando você pelo teu erro. Nós queremos apenas que você tome consciência do gradiente do teu erro. A próxima vez, presta mais atenção. E a letra E também comete o erro da extrapolação. O trecho não traduz isso, que para o Manuel a união entre mestiços representava um risco à hegemonia dos brancos. Estourando, nós podemos pensar que era isso que o Manuel pensava. Sei lá, eu não me lembro ao certo disso quando eu li o livro. Mas mesmo que fosse isso, o fato é que por esse trecho extraído, isso não é possível de se dizer. Trata-se de uma extrapolação. Então, repito, o único gabarito possível é a letra A. Bem, nessa aula nós discutimos uma questão do Enem de 2017. Na próxima aula teremos um especial de carnaval. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as tuas dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas aulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. E faça, em ambos os casos, os devidos comentários. É bom nós sabermos
onde nós estamos errando. O nosso canal está buscando maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que vocês tenham, nos escrevam, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail, seja através do Google+. E vocês podem nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E nós convidamos você que ainda não se inscreveu no nosso canal que faça isso. Comece clicando nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.